Olá, nós estamos já no capítulo 2 do livro de Hebreus, essa carta que tem nos ensinado um pouquinho a respeito de Jesus, naquilo que é um princípio muito importante para todo aquele que quer conhecer mais as Escrituras. Que o Antigo Testamento, ele aponta para a pessoa de Jesus. E Jesus revela as verdades eternas de Deus contidas no Antigo Testamento. Quando nós lemos a carta destinada aos Hebreus, a gente percebe exatamente essa verdade, que o Antigo Testamento todo, a Torá, o Pentateuco, os profetas, os livros históricos, todos eles apontam para a necessidade da vinda desse Deus que se encarna na pessoa de Jesus. Mas também quando nós contemplamos a Jesus e nós conhecemos a Jesus, então ele também nos revela as verdades do Antigo Testamento. E a carta de Hebreus, ele expressa isso de uma maneira muito profunda a cada um de nós. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje no capítulo 2 é: Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. A palavra do Senhor aqui no primeiro versículo diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Isso aqui é um alerta, ele começa com um alerta e ele fala: olha, prestem atenção nos ensinamentos, na centralidade de Jesus, para que vocês não se desviem. E a palavra desviar aqui no grego é ser levado por uma forte correnteza. Existem algumas correntezas ou algumas frentes de ensinamento da palavra que têm gerado grande catástrofe nas nossas vidas espirituais. E uma delas é a crescente individualização da nossa fé. Nós precisamos mais do que nunca buscar a nossa fé na coletividade, na comunhão. Esse também é um tema no livro de Hebreus. Cuidado para, ele falou assim, cuidado para não deixar de se reunir como igreja. E esse é um grande desafio para nós nesse tempo de isolamento e afastamento social. E por isso que a palavra aqui revela para nós mais uma vez algo a respeito de Jesus. E eu quero ler os versículos de 14 a 18. E os versículos dizem assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Está falando sobre Jesus. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui. Primeira coisa, ele está falando sobre Jesus a partir de uma perspectiva do Antigo Testamento, como sumo sacerdote. O sumo sacerdote é essa figura que Hebreus retoma do Antigo Testamento, aonde ele adentra ao lugar santíssimo, na presença de Deus, para fazer um sacrifício. E esse sacrifício perdoaria a ele, mas perdoaria os pecados de toda a nação de Israel. E ele está falando aqui a respeito de Jesus. E Jesus é aquele que adentra a presença do Pai e faz um sacrifício único e perfeito, morrendo na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados. A partir dessa relação do que Jesus fez por nós na cruz, a partir desse sacrifício perfeito, nós temos pelo menos duas consequências que o texto nos mostra. Ele entra nessa condição humana, ou seja, para que nós pudéssemos ter sido salvos somente por meio daquilo que ele fez, assumindo a forma humana e morrendo morte de cruz. As duas consequências são: a primeira delas é que ele nos tira da escravidão do medo. Deus está do nosso lado, ele se revela em Jesus e ele nos liberta da escravidão do medo da morte. Nós não precisamos mais temer a morte porque ele nos deu vida e vida em abundância, que começa já agora, mas sobretudo na eternidade. E a segunda consequência é Deus está ao nosso lado. Ele fala que Jesus, por ter assumido a condição humana, ele foi tentado. E por se saber tentado, ele sabe por aquilo que a gente passa.
Por isso Ele se coloca ao nosso lado, Ele supera junto conosco os desafios da nossa vida. Por isso, duas coisas que nós aprendemos de Jesus hoje. Primeiro, Ele nos liberta do medo da morte. Você não precisa mais temer a morte. Segundo, Ele está ao teu lado, enfrentando toda e qualquer tentação para te dar vitória. Que Deus abençoe o teu dia. Amém.